Fala, minha querida galera concurseira desse nosso Brasilzão! Cá estamos novamente para estudar um pouco de números naturais, matéria super importante na parte de matemática. E já vou dizer para vocês, é tão natural quanto a luz do dia. Os números naturais, sabem por quê? Porque é o nosso primeiro conjunto numérico. E se ele é o nosso primeiro conjunto numérico, temos algumas restrições dele. E iremos ver passo a passo como seriam estas restrições. São restrições bacanas, então são conteúdos mais tranquilos para se abordar. Sabe por quê? Por causa disso, olha só. Os naturais, ele é um conjunto numérico formado pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Poxa, seria assim, durante a minha graduação em matemática ou mestrado em matemática, muitos autores que eu estudei, eles não abordavam o zero como sendo um número natural. Mas isso é um outro assunto, porque para nós e para concursos, o que é importante nós utilizarmos? O zero, ele pertence ao conjunto dos números naturais. Bom, dizemos que esse conjunto, então, ele é infinito positivamente. O que seria falar que ele é infinito positivamente? Por quê? Porque ele vai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ou seja, ele não tem fim na parte positiva. Se ele não tem fim, dizemos então que ele é infinito. Olha só que maravilha que o estudo desses números naturais nos traz. Não temos números negativos nos números naturais. Mas espera lá. Se não temos números negativos, não temos aquelas operações de subtração? Não, não é isso. Operação de subtração nós teremos. Porém, o resultado de uma subtração no conjunto dos números naturais será sempre um número positivo. Não tem aquela coisinha lá de jogo de sinais, mais com menos com menos, não tem nada disso. As contas aqui, os resultados serão sempre positivos. E além disso, de não ter esses números então negativos, glória a Deus que nós também não temos os números decimais ou fracionários. Por que não teremos os decimais ou fracionários? Porque os números decimais são aqueles números com vírgulas, tipo 0,48, 17,652. Então não tem esses números decimais. E também nós não temos as frações, que seriam aquelas partes de um todo. Por exemplo, 3/5, 7/8, 8/13. Então nós não teremos as frações. Então trabalharemos sempre com números ditos naturais que vai de 0 para mais infinito. Se ele vai de 0 para mais infinito, ele tem algumas regras que precisamos saber. E quais seriam essas regras? Seriam isso daqui, ó. Tudo que nós vamos falar de antecessor e de sucessor. Mas então todos os números naturais possuem um antecessor, exceto, então não são todos, tá? São todos assim, menos um deles, que é o zero. Eu disse para vocês que o zero, às vezes ele é considerado natural, às vezes não. Mas para efeito para nós, para concursos, ele é considerado como natural, tá bom? Mas então, o que seria um número antecessor? Antecessor é aquele que vem antes. Se é aquele que vem antes, vamos pensar no 1. Quem que é o antecessor de 1? É o que vem antes do 1. Nos naturais, quem vem antes do 1? Vem o 0. E quem que é o sucessor do 1, então? É o que vem depois. Então, quem que é o sucessor do 1? É o 2. Equivalentemente, o antecessor do 2 será o 1 e o sucessor desse 2 será o 3. Já o antecessor do 3 será o 2 e o sucessor do 3 será o 4. O antecessor do 4 é o 3 e o seu sucessor será o 5. Genericamente falando, é como se nós tivéssemos um número n qualquer. O seu antecessor, ele será chamado de n-1, e o seu sucessor, ele será chamado de n mais 1. Então, para achar o sucessor de um número, basta eu somar 1 nos números naturais. Para encontrar o antecessor de um número natural, basta eu subtrair uma unidade dele, tá bom? Então, olha só, esse estudo aqui de números naturais é muito importante que vocês saibam a ideia de antecessor que vem antes e sucessor que vem depois. Todos eles possuem sucessor, porque ele é infinitamente positivo. Então ele vai para positivo infinitos. Agora, nem todos eles vão ter um antecessor. O único que não tem antecessor, já resumindo, é o 0, conforme eu falei para vocês. Todos os outros possuem antecessores. Então todos possuem antecessores, menos o 0. O 0 não possui antecessor. Beleza? Tranquilinho isso daqui, né? Bem básico. Mas quando a gente fala de números naturais, é muito abordado o que neles, então?
as operações. E que seriam essas operações? Não é aquelas operações da medicina, são as operações numéricas. As operações numéricas dos números naturais que nós temos seriam adição, subtração, multiplicação, divisão. Em alguns concursos cobram essas 4 operações que são chamadas de operações elementares. Mas nós também temos outras 2 operações, que seria a potenciação e a radiciação. Eu vou mostrar todas essas 6 para vocês dentro do conjunto dos números naturais. Então vamos fazer passo a passo uma delas. Mas iniciando então o estudo dessas operações, vamos falar um pouquinho sobre a adição. Todo número natural somado com outro número natural resulta também em algum número natural. O que significa eu falar isso, pessoal? Que se eu tiver 3 números naturais e somar 2 deles, o resultado deles será também um número que está presente no conjunto dos números naturais. Nossa, isso ficou meio confuso para mim. Mas vou dar um exemplo numérico para vocês, porque aí fica mais fácil. Seria o quê? Olha só, 1458 somado com 852, a resposta aqui, claro que vai ser um número positivo e natural. Então, somar 2 números naturais resulta em um número natural. Mas, gente, atenção, por quê? Porque o conjunto numérico, ele faz parte do nosso sistema de numeração decimal. O conjunto numérico dos naturais, ele faz parte do nosso sistema de numeração decimal. E quando a gente fala em sistema de numeração decimal, a gente tem que ficar atentos que o nosso sistema de numeração decimal, ele é posicional. Como assim posicional? Temos que saber o que é unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão, unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão e assim sucessivamente. Assim explode os números muito grandes. Mas como que eu realizo então uma adição entre números naturais? A adição entre números naturais, como ele é posicional, você tem que colocar sempre unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, e assim por diante. Observem aqui, ó, o 1458 ele vai até a unidade de milhar. E o 852 ele vai até a centena. Então o 8 ele não fica embaixo do 1. O 8 tem que ficar sempre embaixo da centena no outro número, que seria o 4. Então para montar esta conta de adição para resolvermos, nós teríamos 1458 mais 852. Então, é assim que eu monto uma adição de números naturais. Observe que o 8, que é a unidade, ficou junto com o 2, que também é a unidade. O 5, que é a dezena, ficou junto com o 5, que é a dezena. O 4, que é centena, ficou com o 8, que é centena. O 1, que é a unidade de milhar, não ficou com ninguém embaixo. Por quê? Porque na minha outra parcela aqui, nós não temos ninguém que está na unidade de milhar. Então, olha só, como que eu vou realizar essa conta aqui, então, essa adição? Poxa, simples. Vamos somar. 8 mais 2 daria 10. Então, coloco 0, vai me subir 1. 5 mais 5, 10, com 1 que eu já tinha ali, 11. Sobe 1 no outro. Então, 8 mais 4, 12 mais 1, 13. Sobe 1. 1 está sozinho, então 1 mais o 1 que está ali em cima, 2. Logo, quem seria o resultado desta adição aqui? Seria o 2.310. Bem tranquilinho. Então, vou fazendo passo a passo com vocês para que vocês entendam tudo sobre os números naturais. Agora, se eu tivesse feito ao contrário essa soma, teria problema? Como assim? 852 mais 1.458. Não, seria a mesma coisa. Para adição, tanto faz eu fazer 1.458 mais 812 ou 812 mais 1.458. Dá na mesma. Logo, olha para o de baixo. 225 mais 65.478. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, vai até a dezena de milhar. Unidade, dezena, centena, então vai só até a centena. Então, para montar, fica unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Então, vou colocar aqui ó, em cima o 225 e vou somar com os 65.478. Mas observem que a ordem é importante vocês colocarem unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena e assim por diante. Então, o 5 já ficaria aqui sozinho e o 6 também, porque não vai até a dezena de milhar. Só que isso nós vamos fazer uma adição, então. Então, vamos lá. 5 mais 8 daria 13. Então, seria 3, sobe 1. 7 mais 2, 9 mais 1, 10, sobe 1. 4 mais 2, 6 mais 1,
7, não sobe nada. Como não tem ninguém para somar com 5, eu coloco o 5 aqui. E como não tem ninguém aqui para somar com o 6, eu coloco o 6 aqui. Então, a minha resposta seria 65.703. Pô, professor, por que você não coloca o ponto no 65.703? Cara, porque eu não gosto de colocar. Eu prefiro deixar 100. Mas vai ao seu critério. Tem o método inglês e o método tradicional. Como assim? Cara, quando eu uso ponto, eu tenho a ideia de pensar o quê? Nós vamos ver já já na parte de resolver multiplicações que ou pode vir o xizinho lá da multiplicação ou pode ser um ponto. Um ponto também significa multiplicação. Então, se eu colocasse um ponto aqui, eu poderia muito bem estar pensando que isso aqui seria 65 vezes 703. Por isso que eu não gosto de utilizar esse ponto. E nem vírgula. Se eu utilizar uma vírgula aqui, eu não tenho mais 65 mil. Eu teria 65 inteiros e não 65 mil inteiros, mais 65 mil inteiros. Então eu deixo sem nada. O que eu costumo fazer é o quê? Deixar um espacinho para separar o quê? As ordens, as classes, tá bom? Então, olha só. Vimos o quê? O processo da adição. Esse processo da adição, pessoal, é basicamente isso. Não tem o que estar mudando. Então, se não tem que estar mudando, vai ser sempre desta forma. Se a adição é desta forma, o que nós temos que pensar na subtração? Na subtração, vamos pensar no mesmo processo. Como assim? Um número natural subtraído de outro número natural, ele resulta em um número natural, desde que o primeiro número seja maior do que o segundo número, tá bom? Então, a subtração de um número natural com um número natural vai ser natural se o primeiro for maior do que o segundo. O primeiro é chamado de diminuendo, o segundo é chamado de subtraindo. E o resultado é o resto, tá bom? Então, olha só. Isto é, seja um A, de novo, um A, B e um C pertencendo aos naturais, tá o quê? O meu valor de A, ele é maior do que o meu valor de B. Então, se eu realizar A menos B, isso daqui vai dar um valor C, que também vai pertencer aos naturais. Cara, você me embananou inteiro, professor. Calma, meu querido, minha querida. Por causa disso, ó. Pensa nos números aqui, ó. Eu tenho isso daqui. O 2.586 menos 799. Poxa, quem que é o maior? Não é o 2.586? Sim, se esse daqui é maior do que esse, na hora que eu realizar essa subtração, vai me resultar em um número natural, porque o meu número vai ser positivo aqui. Agora, de novo, aqui embaixo, também, porque o 1478 também é maior do que o 859. Então, ele também resulta em um número positivo. Mas como que eu realizo a subtração? Idêntico à adição. É o quê? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e assim por diante. Logo, eu ficaria com 2.586 menos 799. Agora, para pensar em subtração, a gente tem que pensar em continha de menos. Mas, poxa, aqui você não vai fazer 9 menos 6 para começar a dar unidade aqui, ó. Você não vai fazer 9 menos 6, porque o 6 é o que está em cima. Você consegue tirar 9 de 6? Não, eu não consigo, você não consegue, não conseguimos. Então, o que a gente tem que fazer? Emprestar. Mas emprestar de quem? Das dezenas. Então, quando eu empresto uma dezena para unidade, eu estou emprestando 10 unidades. Por quê? Porque uma dezena, ela equivale a 10 unidades. Por isso que nós sempre colocamos um 1zinho aqui e vira 16. E não 7, porque eu estou acrescentando esse 1zinho aí para virar 16. Então, eu estou acrescentando 10 unidades. Aí, agora, olha só. 16 menos 9. Nós conseguimos fazer essa subtração? Sim, maravilha. Conseguimos fazer a subtração de 16 menos 9. Então, ó, 16 menos 9 daria 7. Só que o 8 que eu teria aqui na minha dezena, ele não será mais 8, ele será 7, porque eu emprestei uma dezena para a unidade. Mas, poxa, eu consigo fazer agora 7 menos 9? Não, então eu tenho que fazer o mesmo processo, só que agora com a centena. Eu empresto uma da centena, então minha centena vira 4, e acrescento 10 dezenas, porque uma centena equivale a 10 dezenas. Então, por isso que eu fico com 17 agora. Então, seria como se fosse 17 menos 9. 17 menos 9 daria 8. Agora, vamos para a nossa centena. 4 menos 7. De novo, não consigo fazer, então eu tenho que emprestar. Então, aqui vira 1 e aqui fica 14. 14 menos 7, fácil, né? 7. E 1, vou tirar de quem? De nada, como se fosse o 0 aqui. Então, 1 menos 0 daria 1. Então, quanto seria o resultado dessa subtração? 1.787, ok? E a segunda subtração que nós temos aqui, olha só.
1.478 menos 859. Ah, não vou montar, vou montar já a continha, porque da forma já está aqui. Então, vou colocar 859. Olha só, 8, consigo tirar 9? Não, então tem que ir lá no processozinho de emprestar. Então, aqui vira 6. Então, ó, 8 vira 18, então eu tenho 18 menos 9. Isso dá 9. Mas observe o seguinte agora, o 6 eu consigo tirar 5, então não preciso emprestar lá do 4, então eu consigo fazer a continha. 6 menos 5, 1. E o 4 menos 8, agora eu consigo fazer 4 menos 8? Não, agora eu tenho que recorrer o quê? Ao empréstimo. Então aqui fica 14 e aqui ficaria 0. Então nós temos o quê? 14 menos 8. 14 menos 8 daria 6. Então que número que eu tenho aqui? 619. Então este é o processo da subtração de números naturais. Bom, falamos da adição, falamos da subtração, então agora vamos ver a multiplicação entre números naturais. Agora o bicho começa a pegar, porque falou em multiplicação, tem que lembrar da famosa tabuada. Se você não lembra lá da época que você fez o primário tabuada, você está lascado. Desculpa falar, mas isso é a verdade. Você está realmente lascado. Por quê? Tabuada, gente, era muito... era não, né? Porque ainda é muito necessário que vocês saibam. Então, se você não sabe tabuada, você tem que voltar lá pro primário, pegar a sua professora do primário e fazer ela mandar você decorar a tabuada. Eu, quando era criança, decorei a tabuada inteira. Até quanto? Até o 10? Não, eu decorei até o 13. Mas não tem problema. Você tem que saber a multiplicação básica entre os números, que seria até o 10. Por quê? Para nós fazermos o nosso produto aqui de multiplicação. Mas olha só, o que nos diz a multiplicação de números naturais, então? O que é produto? Toda vez que você ouvir a palavra produto, também significa multiplicação, tá certo? Então, olha só, o produto de dois números naturais será sempre um número natural. Isto é, suponha novamente um A, B e um C pertencendo aos naturais, ou seja, 3 números que são naturais. Então, se eu multiplicar A com B, olha o meu pontinho aqui, que também significa multiplicação. Então, se eu colocar A com B, minha resposta será um C, que também pertence aos naturais. Poxa, eu não entendi nada disso. Mas pensem assim, ó. 254 vezes 15. Na hora de armar a continha de multiplicação, eu sempre costumo falar o seguinte: aquele que tem o menor número de algarismos, eu coloco embaixo. Por quê? Porque para fazer a multiplicação fica mais fácil. Então, olha só, tem 254 vezes 15. Então, vamos lá. 254 vezes 15. Mas, professor, aqui você tem que colocar também unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e assim sucessivamente? Não, aqui você não precisa fazer isso. Aqui o seu intuito é o quê? Colocar os números e multiplicá-los pelo processo que eu vou descrever abaixo. Olha só, 5 vezes 4, 20. Sobe 2. 5 vezes 5 daria 25. Com o 2 que eu tenho aqui, vai para 27. Sobe 2 agora. 5 vezes 2, 10. Com 2 que está aqui, 12. Observe que não acabou a minha multiplicação. E eu comecei pelo 5. Agora o que você faz? Coloca o sinalzinho de mais aqui e faz a outra multiplicação, que é pelo quê? Pelo 1. Então, 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Opa, 1 vezes 1 não, 1 vezes 5. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 2, 2. Logo, quanto que daria o meu resultado aqui? Porque agora acabou, porque eu só tenho unidade e dezena aqui multiplicando. Então, teríamos 0. 7 mais 4, 11. 5 mais 2, 7 mais 1, 8. E 1 mais 2, 3. Então, minha resposta seria 3.810. Vamos ver o outro, que é um pouco maior a multiplicação. Olha só. 1.758 multiplicado pelo 459. Começa a multiplicação pelo 9. Então, 9 vezes 8, tabuada, 72. 9 vezes 5, 45. 45 mais 7 dá 52. Vai 5. 5 vezes 7, 35 mais 5, 40. Sobe 4. 9 vezes 1, 9 mais 4, 13. Bom, fiz a minha primeira etapa. Agora eu coloco o sinalzinho de mais e multiplico todo mundo por 5. Aí eu posso até apagar esses daqui para quê? Para não me confundir. Então, olha só. 5 vezes 8, 40, sobe 4. 5 vezes 5, 25, mais 4, 29. Sobe 2. 5 vezes 7, 35, mais 2, 37. Sobe 3. 5 vezes 1, 5, mais 3,
8. Acabou? Não, porque eu ainda tenho a centena aqui, que é o 4. Então, eu coloco 2 sinais de mais agora. Tem gente que não coloca o sinal de mais. Coloca zeros aqui, mas não tem problema, dá na mesma. Aí fica a seu critério. Eu costumo colocar sinalzinho de mais para saber que no final eu tenho que fazer uma conta de adição com esses números aí. Mas vamos lá. Vou apagar o que eu tenho aqui em cima novamente. Daí eu teria o quê? 4 vezes 8, 32. Vão 3. 4 vezes 5, 20 mais 3, 23. Vão 2. 4 vezes 7, 28 mais 2, 30. Vão 3. 4 vezes 1, 4 mais 3, 7. Veja bem, então, agora faço o quê? Faço a minha adição. 2, 2 mais 0, 2, 9 mais 2, 11, sobe 1, 7 mais 3, 10, mais 1, 11, mais 3, 14, sobe 1, 8 mais 1, 9, mais 1, subiu 10, sobe 1, 7 mais 1, 8. Quem seria a minha resposta dessa multiplicação, então? A minha resposta seria 804.122. Vamos para a próxima operação, então, que é a divisão. Eita, nós! Tem gente que tem muita dificuldade em fazer divisão, mas não vai ser o caso de vocês. Olha só o que eu trago aqui para vocês. O quociente, falou em quociente, a gente está pensando em resultado de uma divisão. O quociente de dois números naturais será um número natural, desde que o dividendo seja múltiplo do divisor. Se você não sabe o que é múltiplo nem divisor, assista a nossa aula de múltiplo divisor, que nós também temos esta aula. Ou seja, suponha um A, um B e um C que pertencem aos naturais, então A dividido por B é igual a C. E todos eles pertencem aos naturais, com C pertencendo aos naturais. C e somente C. O A, ele for igual a um B vezes alguém. Sendo que esse N pertence também aos naturais. Professor, eu me embananei inteiro. Não tem problema. Vamos pensar no nosso número aqui, ó. Olha só. 2.295 dividido por 27. Vamos pensar nesta divisão. Como que eu faria isso daqui? Para realizar esta divisão, é importante que vocês façam o seguinte. Poxa, eu vou escolher o 229, porque eu não posso pegar só o 2, não posso pegar 22, porque não dá para dividir por 27. Então eu tenho que pegar 229. Sendo assim, nesse daqui vai me gerar um número, e na hora que eu for abaixar o 5, me gera outro número. Então eu teria dois valores aqui, para saber se vai ser exato depois ou não. Tá, mas quanto que seria 27 vezes quem que chegaria próximo a 229 ou seria igual a 229? A gente tem que tentar pela multiplicação. Então, 27 vezes 8, daria 8 vezes 7, 56, vai 5. 8 vezes 2, 16, mais 5, 21. Daria 216. Se eu colocasse por 9, 27 vezes 9, passaria do 229. Então, não seria o 9. Então, minha resposta aqui seria 8. E aí seria 216. Subtraindo isso daqui, então, eu teria 9 menos 6, 3. 2 menos 1, 1. 2 menos 2, 0. Agora aqui eu abaixo o 5. Então agora eu tenho que multiplicar e chegar o quê? E chegar no 135. Que número que vezes 27 daria 135? Ou chegaria próximo a ele? Seria o 5. Porque se eu fizer 27 vezes 5, eu teria 7 vezes 5, 35. Vão 3. 5 vezes 2, 10 mais 3, 13. Então daria 135. Logo, 2.295 dividido por 27 resulta em 85, ok? Essa continha aqui é bem tranquila, é das mais tranquilas que a gente tem em divisão. Vamos ver a próxima? Por que eu digo isso? Por causa disso, 2.550 dividido por 25. Tem muita gente que tem dificuldade de fazer esse tipo de conta, que tem que acrescentar zeros no meu quociente. Mas se você utilizar a técnica que eu faço aqui, você não erra isso aqui jamais. Jamais você irá errar. Bom, a gente tem que pensar em quantos que a gente vai pegar. Se é o 2, se é o 25, se é o 255, se é o 2.550. A gente, para analisar, 2 seria pouco, então eu tenho que pegar o 25. Então, com o 25, eu sei que vai dar um número aqui. Na hora que eu abaixo um, tem que ser outro. E na hora que eu abaixo o terceiro, tem que dar outro. Então, a minha resposta tem que ser o número de 3 algarismos. Tá, vamos pensar. Que número que vezes 25 dá 25? Ah, professor, isso daí é fácil. É o 1. 1 vezes 25, 25. Ok, 25 vezes 25, 0. Abaixo o 5. Abaixei o 5, eu tenho que colocar alguém aqui.
Mas dá para dividir aqui? Não. Então, coloco o 0. E agora eu desço o meu outro 0. Daí 50, dá para dividir por 25? Sim. 2 vezes 25, 50. Então, eu subtrai 50, sobra nada. Então, minha resposta, 102. Tá vendo, gente, como que é fácil você lembrar onde que tem que colocar o 0 ou não? É só você fazer isso daqui. Agora, vamos pegar o terceiro valor que eu tenho aqui para a divisão. 92.736 dividido por 92. Eu tenho que começar com 92, então seria meu primeiro valor aqui. Na hora que eu abaixasse o 7, daria meu segundo, o 3, meu terceiro, e o 6 seria o meu quarto. Então, eu teria um quociente com 4 algarismos. 92 por 92, uma vez, ótimo. Então, menos 92, 0. Abaixo o 7. Dá para dividir? Não. Então, coloca um 0 aqui. Abaixo o 3. Dá para dividir? Não. Então, coloco outro 0 aqui. E agora eu abaixo o 6, que eu estou abaixando o último, então é o último algarismo que eu vou encontrar. Então, agora eu tenho 736 dividido por 2. Quanto? Por 92. Então, quantas vezes 92 que dá 736? É um número bem alto. Então, eu vou pegar 92 vezes 8. Quanto que daria? 8 vezes 2, 16. Sobe 1. 8 vezes 9, 72, mais 1, 73. Olha que maravilha. Então, seria 736, seria por 8 vezes o 92. Então, 736 aqui, deixa resto 0. Então, a minha resposta aqui seria 1008. Mas a minha divisão pode sobrar resto? Sim, ela pode sobrar resto. Aí a gente vai falar que é uma divisão não exata. Se ela sobrar resto, então, este resto aqui, só lembrando, este resto ele tem que ser sempre menor que o meu divisor, senão você errou na conta em algum momento. No caso aqui, se meu divisor é 92, o maior resto possível dessa conta será 91. Então, os meus possíveis restos dessa conta seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, até chegar onde? Até chegar no 92. Tá. Mas vamos ver a potenciação, então. A potenciação de um número natural será sempre natural, desde que o expoente seja também natural. Isto é, seja um ABC pertencendo aos naturais, então A elevado a B igual a C pertencendo aos naturais. O que você tem que lembrar da potenciação apenas? Essa daqui é a minha base e o que está em cima aqui é o meu expoente. O que seria potenciação? É a base vezes ela mesma, quantas vezes nós tivermos no expoente. Então, a gente fala aqui, ó, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado não é 3 vezes 2, é 3 vezes 3, e isso dá 9. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, e isso dá 144. E 2 elevado a 10 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vezes 2, 8. Vezes 2, 9. Vezes 2, 10. E multiplicação disso daqui vai dar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. 128 vezes 2, 256. 256 vezes 2, 512. E 512 vezes 2, 1024. Portanto, 2 elevado a 10 seria 1024. Ok, vimos a nossa potenciação. Para finalizarmos, então, temos a nossa radiciação. O que é radiciação? É extrair a raiz do número natural. Bom, então a raiz de um número natural, ela será também natural, desde que o radicando seja potência de algum número também natural. Em outras palavras, se tiver a raiz exata. Logo, olha só, a raiz quadrada de 36 eu tenho que pensar em um número que multiplicado por ele mesmo dê 36, porque é a raiz quadrada. Então, que número que ele vezes ele dá 36? 6. Então, 6 vezes 6, 36. Logo, a raiz quadrada de 36 será 6. Agora que eu tenho raiz quarta de 16. A raiz quarta de 16, eu tenho que pensar que um número que ele vezes ele vezes ele vezes ele resulta em 16. Seria 2. Por quê? Porque 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. E a raiz cúbica de 64? É o mesmo processo, só que agora tem que pensar em um número que ele vezes ele mesmo resulte em 64. Se eu pensar no 4, o que nós teríamos? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64.
Ótimo, pessoal, beleza. Bom, e se fosse uma expressão numérica? O que seria uma expressão numérica? Aquela que envolve várias operações ao mesmo tempo. Qual que é a ordem de resolução? Parênteses, depois colchete e, por fim, a chave. E que continha que eu faço primeiro? Primeiro você vai fazer a potenciação ou radiciação. O que aparecer primeiro. Depois, o que você faz? Depois que terminou potenciação e radiciação, você faz a multiplicação ou a divisão. Qual delas? Aqui aparecer primeiro, tá? E só no final que você faz a adição e subtração. Em que ordem? Você que escolhe. Adição e subtração, você que escolhe a ordem que você quer. Se quiser resolver todas as adições primeiro, beleza. Se quer resolver todas as subtrações primeiro, beleza. Fica a critério de vocês. Bom, pessoal, falamos, ficou vários slides mostrando aqui, e não mostrou meu rostinho bonitinho, né? Mas o que eu quero fazer com vocês agora? Se nós vimos toda essa parte de teoria, nos resta resolver alguns exercícios de números naturais. Então, bora pra frente resolver exercícios de números naturais que podem ser cobrados na sua prova? Olha só. Primeiro, nas férias, os valores gastos por Paulo com uma viagem estão descritos na tabela abaixo. Considerando que o valor total gasto com a viagem foi de R$ 725, é correto afirmar que entre almoços e gasolina foram gastos um total de... Cara, esse exercício aqui é de números naturais. Então, gente, números naturais não vai vir só para você fazer a continha. Ele vai te dar uma situação, problema que você tem que interpretar. Ele quer saber o quê? Qual que é a pergunta final deste exercício? Ele quer saber o quê? Entre almoços e gasolina, quanto que ele gastou? Ou seja, eu tenho que pegar a gasolina e somar com o almoço, com o total de almoço. Bom, eu tenho o valor da gasolina, porém, eu não tenho o valor do almoço. Então, para realizar essa conta final, eu primeiro preciso descobrir quanto que ele gastou com almoços. Para isso, eu vou recorrer ao quê? Ao dado que ele me deu no enunciado. O total não foi de 725? Então, significa o quê? Tudo isso daqui, somado, tem que dar 725. Então, olha só, como é tudo vírgula 000, não tem necessidade de fazer essa continha. Então, olha só, 0 mais 0 mais 0, 0. 5 mais 2, 7, mais 1, 8. 2 mais 1, 3, mais 1, 4. Então, veja bem, até agora ele gastou R$ 480. No total, ele não gastou 725? Para descobrir quanto que ele gastou só com almoços, o que você faz? 725 menos 480. E faz essa subtração. 5, vira 12, impressa daqui, aqui vira 6. 12 menos 8, 4. 6 menos 4, 2. 245. Aí você encontra 245 e vê a alternativa a 245 e assinala e corre pro abraço achando que gabaritou. E você errou. Por quê? Porque 245 é o que ele gastou apenas com almoço. Ele quer saber quanto que ele gastou entre almoço e gasolina. Se ele quer saber apenas entre almoço e gasolina, o que eu faço agora? Pego o tanto que ele gastou de gasolina e somo com o tanto que ele gastou de almoço, de boia. Então, olha só. Somando esses dois valores, o que nós vamos ter? 0 mais 5, 5. 5 mais 4, 9. 2 mais 2, 4. Então, quanto que ele gastou entre almoços e gasolina? 495. E é o que nós temos na alternativa D. Então, veja bem que essa situação, problema, você precisava fazer isto daqui. Beleza? Vamos ver a nossa próxima continha? Olha só. O quociente entre dois números naturais é 10. Poxa, quociente é o quê? É o resultado de uma divisão. Ah, então eu vou ter uma divisão. Certo. Multiplicando-se ou dividendo por 5 e reduzindo-se o divisor à metade. Bom, aqui você tem que saber o que é dividendo, o que é divisor e o que é quociente. Uma continha de divisão nós temos dividendo. Aqui está o divisor. Aqui está o nosso quociente. E aqui está o nosso resto. Então, esta é a ordem de uma continha de divisão. Então, de acordo com o que ele deu no nosso enunciado, está o seguinte. Eu não sei quem que é o meu dividendo, muito menos o meu divisor. Então, vamos chamar meu dividendo. Eu vou chamar de A. E o meu divisor eu vou chamar de B. Então, eu tenho um A dividido por um B. Mas eu sei que o meu quociente, a minha resposta será 10. Daí, olha só, o que ele vai falar para nós? O que ele fez aqui? Ele multiplicou o dividendo por 5. Então, esse cara aqui, ele fez vezes
5. E esse daqui, que é o nosso divisor, ele reduziu a metade. Reduzir a metade, que significa que ele dividiu por 2. Se ele está dividindo B por 2 e multiplicando o A por 5, o que vai acontecer com o quociente, pessoal? Perdão, não com o resto. Isso daqui não é o resto. Isso daqui faz parte disso daqui, ó, desse esquemazinho. O 10 é o meu quociente. Bom, se ele multiplica aqui por 5, que é o meu o dividendo, e divide por 2, o que é o meu divisor, você tem que ficar esperto com o seguinte. A minha resposta, olha só, se está dividindo por 2 o divisor, significa que o meu valor de resposta também será vezes 2. Então, se eu multiplico por 5 aqui e multiplico por 2 aqui, é como se eu pegasse o meu 10, que é o meu quociente, e fizesse vezes 10. Logo, o meu quociente novo, ele passaria a ser 100. Tá bom? Então, quanto seria o quociente desta nova divisão? Se eu multipliquei por 10, então, 10 vezes 10, 100. Então, o novo quociente seria 100. Questãozinha bem emblemática, que você tem que analisar muitas situações aqui e entender ela a fundo, tá bom? Agora, pessoal, se ele falasse que o B também fosse multiplicado por 5, a sua resposta não se alteraria. Porque se você multiplicar o A por 5 e multiplicar o B por 5, que é o meu divisor e o A dividendo, você não altera a sua resposta. Mas se você dividir o seu divisor, que está aqui, que foi o nosso caso, que ele dividiu por 2 o divisor, a sua resposta ela será multiplicada pelo valor que ele dividiu. No nosso caso aqui era o 2. Tá bom? Próxima questãozinha, então. De novo, situação problema. João e Maria disputaram a prefeitura de uma determinada cidade que possui apenas 2 zonas eleitorais. Ao final de sua apuração, o Tribunal Regional Eleitoral divulgou a seguinte tabela com os resultados da eleição. Então, olha a pergunta. A quantidade de eleitores dessa cidade é... Se ele quer saber a quantidade de eleitores dessa cidade, o que eu sou obrigado a fazer aqui? Bom, só tem 2 zonas eleitorais, que será esta e esta. Se ele quer saber a quantidade de eleitores, cara, é só você fazer o quê? Achar quantos eleitores tem na primeira zona eleitoral e quantos eleitores que tem na segunda zona eleitoral. E depois somar esses valores. Então, realizando esta adição, vamos colocar aqui ao lado para ficar unidade embaixo de unidade, dezena com dezena e centena com centena. Então, seria 1750, 850... 150, 18 e 183. Logo, como que ficaria? 8 mais 3, 11. Sobe 1. 5, 10, 15, 16, 17, 25. Vão 2. 7 mais 2, 9 mais 8, 17. 18, 19. Vai 1. 1 mais 1, 2. Então, 2.951. Agora eu tenho que somar a segunda zona eleitoral, que é 2.245 com 2.320, com 217, com 25 e 175. Somando isso daqui, o que nós teríamos? 5, 10, 15, 22, sobe 2. 4 com mais 2, 6, 8, 9, 10, 11. 11 mais 7, 18. Sobe 1, 2 mais 1, 3, mais 3, 6, 7, 8, 9. E 2 mais 2, 4. 4.982. Para encontrar o total de eleitores agora, eu somo quem? Esses 2 valores. Então, eu vou colocar ele aqui embaixo, ó, 2.951. 2 mais 1, 3. 8 mais 5, 13. 9 mais 9, 18 mais 1, 19. 4 mais 2, 6 mais 1, 7. Então, 7.933. Alternativa E corre para o abraço. Questão número 4. Olha só, envolve sucessor. O sucessor do dobro de determinado número é 23. Cara, então pensa bem. Eu tenho um número, eu dobrei ele e encontrei o seu sucessor. Se o sucessor do dobro é o 23, vamos continuar lendo. Esse mesmo determinado número somado a 1. Então eu tenho que encontrar quem que é o número, depois somado a 1. E depois dobrado será igual a... Aí eu tenho que inverter a ordem. Por quê? Porque aqui primeiro eu dobrei um número e depois eu somei um que foi o seu sucessor. Então não é isso que eu tenho que fazer. Então aqui na pergunta dele é o seguinte, eu tenho que encontrar quem que é esse número para depois somar 1 a esse número, ou seja, encontrar o seu sucessor. E aí depois disso tudo eu vou fazer o quê? Dobrar este número. Mas primeiro precisamos encontrar quem que é este número.
Ele fala que o sucessor do dobro é 23. Então, o dobro do número é 22. Por quê? Se o sucessor é o 23, quem que vem antes do 23? O 22. Então, o número em questão era o 22. Dobrado, tá? O número dobrado era o 22. Então, se o número dobrado era o 22, quem que era o próprio número? 11. Então, se eu tenho 11, 11 é o meu número procurado, mas a minha resposta não é 11. Por quê? Eu vou pegar esse 11, eu vou somar 1. Então, eu tenho 12. Agora, eu vou dobrar ele. 12 vezes 2, 24, que é o que eu tenho na alternativa A. Certo? Questão bem tranquilinha, né? Vamos para a próxima questão, então? Questão número 5. Uma montadora de automóveis possui 5 unidades produtivas no mesmo país. No último ano, cada uma dessas unidades produziu 364.098 automóveis. Toda a produção foi igualmente distribuída entre os mercados consumidores de 7 países. Olha só, o número de automóveis que cada país recebeu foi de... Bom, eu sei que ele tem 5 unidades montadoras e cada unidade produziu 364.098. Depois, ele dividiu em 7 países. Então, primeiro passo, pego esse número e multiplico por 5. O resultado eu divido por 7 e corro para o abraço. É isso que essa questão pede. 364.098 vezes 5. 5 vezes 8, 40. Sobe 4. 5 vezes 9, 45, mais 4, 49. Sobe 4. 5 vezes 0, 0, mais 4, 4. 5 vezes 4, 20, sobem 2. 5 vezes 6, 30, mais 2, 32. Sobem 3. 5 vezes 3, 15, mais 3, 18. Então, 1.820.490. Agora eu tenho que dividir esse valor por 7. Eu tenho que pegar o 18, dar o primeiro. 2, segundo. 0, terceiro. 4, quarto. 9, quinto. 0, sexto. Bom, então essa é a quantidade de algarismos que eu tenho que ter na minha resposta. Então tem que ser 6 algarismos. Logo, eu vou eliminar o A e vou eliminar o B. Sendo assim, a minha alternativa correta vai ser a C, a D ou a E. Mas vamos lá. Que número que vezes 7 chega próximo a 18? Seria 2, que dá 14. 18 menos 4, 4. Abaixo o 2. Opa, 42 tem exato a tabuada do 7, que é 6. 6 vezes 7, 42. Menos 42, sobra 0. Abaixei o 0. Não deu para dividir. Coloco o 0 aqui, porque sou obrigado. Abaixo o 4. Não deu para dividir. Coloco o 0 aqui, porque eu sou obrigado. Abaixo 9. Ah, por 9 vai ser o quê? Vai ser 7. 7 vezes 7, 49. Então, 49 menos 49, não sobra nada. Abaixo esse 0 que está aqui, não dá. Então, coloco o 0 aqui e finalizamos. Então, quem que é o meu resultado aqui? 260.070. Então, 260.070. Vamos fazer a última questãozinha sobre os números naturais. Olha só, que bacana essa continha aqui, ó. Em uma gráfica, a máquina utilizada para imprimir certo tipo de calendário está com defeito. E após imprimir 5 calendários perfeitos, o próximo sai com defeito, conforme mostra o esquemazinho abaixo. Considerando que ao se imprimir um lote com 5.000 calendários, os 5 primeiros saíram perfeitos e o sexto saiu com defeito. E que essa mesma sequência, ela se manteve durante toda a impressão do lote. Então é correto dizer que o número de calendários perfeitos desse lote foi de... Cara, essa questãozinha aqui é um pouco de raciocínio matemático que você tem que ter para resolvê-la. Por quê? Foram impressos 5.000 calendários. Reparem no seguinte, eu tenho 5 calendários que saem perfeitos e o sexto sai com defeito. Depois disso, o que volta a acontecer? 5 perfeitos e 1 com defeitos. Então é uma sequência que ela vai de 6 em 6. Então ele quer saber o número de calendários perfeitos. Para isso, o que eu faço? Eu faço o seguinte, eu tenho que saber quantas sequências dessas de 6 em 6 que estão presentes. Vamos ver então. Então eu tenho que fazer 5.000 dividido por 6. Aqui é meu primeiro algarismo, segundo algarismo, terceiro algarismo. Então, que número que vezes 6 dá 50 ou próximo a 50? É o 8, porque dá 48. 50 menos 48, 2. Desce o 0. 20 seria 3, que daria 18. Sobraria 2. Desce o 0.
Seria 3, porque 6 vezes 3, 18. Para 20, 18 para 20 sobra 2. Bom, então significa o quê? Que eu tenho 833 sequências dessas daqui, mais 2 corridas. Ou seja, as próximas 2 são de números perfeitos. Mas nessas 833 sequências, quantas vezes que aparecem calendários perfeitos? Aparecem 5. Então são 833 sequências com 5 calendários perfeitos em cada uma delas. Logo, a minha resposta tem que ser multiplicada aqui por 5. 5 vezes 3, 15. 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. 5 vezes 8, 40 mais 1, 41. Então dá 4.165. Poxa, professor, mas não tem essa alternativa. Lógico, né, pessoal? Porque eu não falei que tinha que somar mais 2, porque os próximos 2 da sequência aqui também eram perfeitos. Então, se eu somo mais 2 aqui, daria 4.167. 4.167 é o que nós temos na alternativa D. Bom, pessoal, olha só. Vimos várias questões que envolvem os números naturais e todas as suas formas de se resolver, beleza? Valeu, galera. Grande abraço e até a próxima aula.